Oi, Denise, tudo bom? É legal que você me chamou para falar sobre o meu processo criativo para o República das Mães. Estou contente. Eu escrevo romances e contos. Gosto de escrever os dois. Quando eu fico envolvida num projeto de romance, é bem gostoso, mas eu preciso intercalar com alguns contos. Os contos eles me fazem respirar um pouco, porque são curtos e eu começo e os contos eu nunca sei assim para onde eles vão e aí eles me fazem assim dar uma pirueta. Eu gosto assim de fins inesperados para mim e para o leitor. Essa história assim do conto ter dois contos, duas histórias, é bem divertido para mim. Eu sempre consigo fazer isso, encontrar duas histórias num conto e inventar duas histórias no mesmo conto. E eu acho bacana escrever conto por causa disso. Eu, tanto nos romances como nos contos, eu trabalho assim sempre com uma pergunta, um mistério. Eu acho que todas as vidas têm um segredo qualquer, que não precisa ser um segredo de crime, nada disso. Pode ser um segredo que tem a ver com uma identidade, é, um desejo, alguma coisa mal resolvida. Todo mundo tem um lado que não mostra para os outros, alguma coisa desconhecida, e eu gosto de trabalhar com isso, né? Para mim, tanto o romance assim como o conto, ele tem muito a ver assim com uma pergunta, que é a pergunta que tá no que começa aquele livro do Cortázar, O Jogo da Amarelinha, que é a primeira frase do livro, que é encontraria a maga. É uma pergunta muito simples, mas que leva o leitor até o final do livro. Mesmo nos dois livros, né, que são tanto o livro da primeira opção, que você lê seguido, quanto da segunda opção, que você lê intercalando, seguindo a numeração dos capítulos, né? Que ele oferece as duas alternativas, o Cortázar. E então eu gosto de seguir sempre essa pergunta está em todo romance, está em todo conto, sendo um policial ou não. Eu já escrevi é, um romance propriamente policial, que é o Nove Tiros em Chefe Lidu. Tenho Feliz Aniversário Silvia, que gira em torno de um sequestro, mas também gira em torno da dupla identidade, porque uma das personagens é uma escritora de best-seller, mas o marido não sabe que ela é uma escritora rica, famosa, de best-seller, porque ela escreve sob pseudônimo e em casa ela é tradutora, uma pessoa assim que não é famosa nem nada, e ele não sabe que ela é quem ela é. E quando ele descobre, acontece um monte de coisas. E ela tem uma advogada, Silvia, com quem ela contracena e com quem que ela dialoga. Então, esse livro é uma história também, não só do sequestro dela, mas da amizade entre as duas, porque a amizade entre duas mulheres é amizade feminina, é uma coisa assim que me interessa, eu acho muito legal. Então, todo romance policial ele tem um tema por trás, que é um tema assim dos relacionamentos. Eu gosto de trabalhar também com a ideia do duplo, né? Da gente ter sempre uma ideia de que a gente pode ser uma outra pessoa, que somos vários, que todo mundo, que você pode conviver com uma pessoa, mas ela sempre pode ter uma outra faceta que você não conhece, nem ela mesma conhece. Eu acho isso interessante. Então, meus livros sempre têm essa ideia da duplicidade, sendo. Eu escrevo de uma maneira muito simples, é uma linguagem simples, isso não significa que não dê trabalho, porque para alcançar essa simplicidade é bem difícil. Tem gente que acha que eu sou engraçada, eu acho que eu sou mesmo, eu me divirto escrevendo. Eu tenho um humor muito sutil, muito leve, não é um humor escrachado de jeito nenhum. É uma ironia assim muito
fina, algumas pessoas nem percebem, mas é bem assim, leve, uma observação assim meio de fora, como se eu estivesse observando de fora, porque eu tenho às vezes o hábito de me deslocar, de me ver de fora, assim, até um hábito assim que eu acho que eu desenvolvi, né? Que às vezes me acostumei com isso, que eu acho interessante. Então, isso eu acabei passando para escrita e, e faz com que as cenas sejam fiquem um pouco mais leves, né? Acho que os diálogos são muito aparecem de uma maneira natural, tornam um texto agradável. Me inspiro nos autores, né, nos americanos, no Hemingway, no Raymond Chandler. Gosto daquele que escreve os policiais, o Lawrence Block. Gosto, esses três assim são influências assim bem marcantes para mim, né? Então, esse e o meu processo criativo é assim, escrevo com alguma regularidade, mas não sou assim obsessiva. Às vezes posso ficar uma, 2 semanas sem escrever. Já escrevi todos os dias, mas hoje em dia não escrevo mais todos os dias. Escrevo pouco tempo, 15 minutos, meia hora no máximo. Começo o dia é, cuidando de alguma burocracia na internet, pagando contas, olhando algumas coisas e tal. E aí, de manhã, entro e escrevo rapidamente. E escrevo, fico totalmente, entro na tela do computador, pareço assim, Mary Poppins entrando nos quadros, eu me vejo ali dentro da cena e depois eu fico cansada e preciso parar e aí vou fazer minhas coisas. E aí fico escrevendo talvez eventualmente a história mentalmente. Mas quando eu vou escrever de novo no dia seguinte, posso ter esquecido é, aquele enredo que eu pensei, ou durante o banho, no carro. Não fico anotando coisas, não ando com cadernos. Às vezes anoto no celular alguma história, mas me esqueço de ver também. O que eu escrevo mesmo é aquilo que aparece na hora da escrita, que às vezes corresponde ou não. Então, minha escrita não é planejada, não faço esquemas, não sei o final da história, não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Isso vai acontecendo aos poucos e, segundo assim, uma plausibilidade, uma verossimilhança que eu vou encontrando na hora dentro do texto. Precisa ser sempre dentro do texto. Às vezes eu tenho um grupo literário, que é o Coletivo Literário Martelinho de Ouro. Elas, agora a gente tem, era um grupo de mulheres, mas circunstancialmente agora a gente tem um amigo também que faz parte desse grupo, e, mas não necessariamente os meus romances elas leem, às vezes sim, às vezes não. Mas é um grupo em que a gente compartilha. Às vezes tem leitores específicos, às vezes não. E então é assim que eu vou indo. É um processo assim que eu acho que vai sempre crescendo. Eu gosto de ler um pouco assim de teoria literária, eu me interesso bastante por autores que escrevem sobre o texto, sobre ficção, como funciona. Roland Barthes eu gosto de ler bastante. É, eu gosto de ler Proust, que eu acho que ensina mais ou menos. Não é que ensina, é que tem um encadeamento que me interessa sobre o texto. Eu leio muita literatura, leio muito mesmo, adoro Cortázar, gosto dos latino-americanos. E eu acho que a minha escrita vai sempre melhorando com o tempo, né? Melhorando para mim, para o que eu considero interessante. Eu comparo os meus textos de agora com os textos de quando eu comecei, eu sinto uma diferença total. Eu espero que eu continue a escrever. Às vezes eu
às vezes eu fico assim um pouco cansada, porque quem escreve sabe que esse processo exaure um pouco a gente, é muito íntimo, né? A gente se sente meio exposta até diante da gente mesmo, né? Porque às vezes você não sabe o que pode sair, né, de dentro, mas é, é gostoso, é, é bacana. Então, obrigada por você ter me chamado. Boa sorte no seu projeto. Estou acompanhando, é muito bacana. Um beijo para você e para todo mundo.